Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Hoje sou eu que vou apresentar o programa e eu espero que vocês gostem. Dia 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Nesse dia, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, soltou um relatório mapeando a violência contra as pessoas trans em 2021 e confirmou que, mais uma vez, o Brasil é o líder em assassinatos de pessoas trans. Gente, foram 175 assassinatos, 77% com requintes de crueldade. O aumento do número de mortes em relação a 2019 se liga às políticas nefastas do transfóbico Bolsonaro, que chama de ideologia de gênero qualquer tensionamento ou questionamento aos seculares papéis de gênero determinados pelo patriarcado, que inclusive, é bom lembrar, que é quem mantém de fato uma ideologia de gênero, onde as mulheres deveriam ser belas, recatadas e do lar. Poucos dias antes da divulgação desse relatório, a co-vereadora do PSOL pela bancada feminista, Caroline Yara, travesti, negra e lutadora pelos direitos das pessoas que convivem com HIV, sofreu um atentado na sua casa, onde 2 tiros foram disparados numa clara tentativa de intimidação. A vereadora Érica Hilton, também do PSOL, sofreu ameaças dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. E nesses últimos dias, outra parlamentar do PSOL, a Samara Sostenes, também foi intimada a tiros. Nós queremos prestar toda a solidariedade a essas companheiras. O Pão e Rosas está a postos para exigir investigação já. A extrema-direita golpista tem o objetivo de intimidar a esquerda e criar um clima de terror e medo, mas nós não nos calaremos. A violência contra as mulheres e as pessoas trans, em especial, é produto do patriarcado, que busca subjugar e disciplinar a sexualidade a serviço dos interesses capitalistas. Em um momento de grande polarização no mundo, aqui no Brasil foram eleitas 30 parlamentares trans. Internacionalmente, vemos como Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, nomeando uma médica trans para ser secretária assistente de saúde e derrubando o veto do Donald Trump, que proibia transgêneros nas Forças Armadas norte-americanas. O que precisamos colocar é que essas questões são um reflexo distorcido de anos de lutas e enfrentamentos dessa comunidade, que com a ilusão da emancipação usa dessa força material de milhares e milhares de transgêneros na opressão e exploração de outros povos. Enquanto no Brasil, o STF, governadores como Dória e partidos do centrão e da direita se fortalecem nas últimas eleições, assentando assim o regime golpista, que tem como projeto de país o aprofundamento da exploração capitalista e do aumento da miséria, o que inevitavelmente vai cair sobre as mulheres e as LGBTs em geral e as pessoas trans de forma ainda mais brutal. Por isso, para poder falar da visibilidade trans, é importante nos perguntarmos: como avançar nas nossas reivindicações de luta em meio a um regime apodrecido pelo golpe institucional? Bom, menines, estamos começando uma nova fase desse podcast e estaremos juntas e juntos nos próximos programas. Hoje nós trouxemos aqui a Virgínia Gitzel, que é minha amiga, militante revolucionária, estudante da Federal do ABC e travesti, para falar da visibilidade ou da invisibilidade das pessoas trans. Dá um oi pro pessoal, Virgínia. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui de novo. A gente trouxe também hoje a Jojo, que é estudante de design na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é não binária e constrói a Juventude Faísca. Fala com a gente, Jojo. Oi, gente. Também tô muito feliz de estar aqui participando. O dia 29 de janeiro foi escolhido como Dia Nacional da Visibilidade Trans em 2004, depois de um ato nacional em Brasília que tinha como mote travesti e respeito. Uma data simbólica que marca uma luta intensa contra a longa cadeia de violências que não se restringem só ao âmbito cultural, mas principalmente estatal e estrutural, que fica muito evidente sob o governo Bolsonaro e todo esse regime do golpe institucional, e que na pandemia foi tomando contornos muito dramáticos. Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, o número de assassinatos contra pessoas trans aumentou em 41%, de acordo com a ANTRA, durante esses meses de pandemia. As travestis que se prostituem são a maioria entre as assassinadas, junto com as negras e as moradoras da periferia. A cidade de São Paulo está em primeiro lugar de assassinatos e a pessoa mais jovem que foi morta tinha apenas 15 anos, gente. E a mais velha, 29, o que também entra nas estatísticas de assassinatos e violência contra a nossa juventude precarizada.
Gente, a maior parte desses assassinatos aconteceu em local público. E esses dados são mais assustadores ainda porque eles não refletem a realidade, já que muitos casos jamais foram notificados. Sem contar que as diferenças sociais foram desmascaradas totalmente na pandemia. E a maioria dos transexuais não teve direito a nem ao menos o auxílio emergencial, o que mostra uma marca importante da exploração e da opressão capitalista. A gente não tem direito nem ao próprio corpo e a população trans ocupa a fileira de desempregados, subempregados e também da prostituição compulsória. Para a gente poder entender a violência contra as pessoas trans e a relação entre patriarcado e capitalismo, ou seja, a relação entre a opressão, a qual se soma a transfobia, e a exploração, é preciso entender como se materializa essa violência nos corpos e nas vidas dessas pessoas. Por isso eu queria que você, Virgínia, e também Jojo, falassem um pouco dessa batalha contra a transfobia e contra o capitalismo. Oi, gente. Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui no podcast. Eu acho que esse primeiro tema, assim, que você pegou, Ma, ele é bem importante, assim mesmo, porque eu acho que é realmente uma marca, né, sobre ser trans no capitalismo, infelizmente, é essa questão da violência, né? E também queria repudiar, né, todo esse atentado que sofreram as parlamentares, né, aqui em São Paulo também, que bem na visibilidade trans, né, demonstrou quanto essa violência chega, inclusive, em mulheres trans que foram eleitas, né? Ou seja, é uma violência muito brutal, assim. E tem muito a ver, eu acho que, quando a gente pensa, assim, né, sobre esse problema que a gente veio chamando, né, nas nossas mobilizações, de transfeminicídio, né? O que é isso, né? São justamente esses assassinatos bárbaros, né, que tem como única motivação o ódio contra a nossa identidade de gênero. Né? Esses assassinatos, né, que são em série, são, na verdade, um último elo e o mais brutal e o mais emblemático também de uma longa cadeia de violência que a gente sofre desde o nosso nascimento. Né? E muita gente me pergunta, né, mas por que o Estado permite que aconteçam esses assassinatos? Né? Se a gente sabe, né, que é uma longa cadeia como essa, por que, né, que isso se coloca? E acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que se não se previne os assassinatos, é justamente porque toda essa cadeia, né, ela é constantemente naturalizada e legitimada por uma série de instituições, entre aspas, né, democráticas, que na verdade atuam contra os nossos direitos, né, e até contra a nossa existência. Né, o Brasil que mais mata pessoas como eu e a Jojo. Né? Então, acho que a gente tem que pensar, né? Eu sempre chamo as pessoas para pensar comigo. Porque se quando a gente nasce, os médicos já nos impõem um comportamento e uma sexualidade e até um futuro determinado pelo simples fato de como é a nossa genitália, com nomes já atribuídos, né, a gente já é proibida de usar o banheiro nas escolas de acordo com como a gente se reconhece, ou ter o nosso nome social na sala de aula. Muitas vezes nossos próprios pais nos rejeitam, né, e acabam colocando, né, uma grande maioria de nós, né, para fora de casa. E isso faz com que a gente se encontre na prostituição, a única forma de transformar os nossos corpos, né, e de garantir nossa subsistência. Isso, inclusive, porque o sistema de saúde público, né, que recentemente veio fazendo essas medidas de hormonização e também as próprias cirurgias de redesignação sexual, tem cada vez mais sido reduzido, né, os investimentos, o que gera uma precarização também e uma falta de acesso, né, para a gente conseguir esses recursos. E se isso já era bastante comum, né, ao longo da nossa trajetória, né, com o Bolsonaro na presidência, o ódio contra a nossa existência se transformou de fato numa cruzada, né, típica da Igreja Católica, né, contra a ideologia de gênero, né, que diz que a gente é assim por falta de apanhar, né, tipo assim, são essas barbaridades que o Bolsonaro fala e que revolta a gente o tempo todo. E sendo a nossa perspectiva de vida, né, muito baixa, né, no Brasil sempre foi, né, uma média de 35 anos, né, isso se reduziu ainda mais, né, para menos de 30 anos por conta da pandemia agora do coronavírus. E seguimos com um número muito alto de assassinatos com requintes de crueldade, né? São corações arrancados, né? Como a gente teve aquele caso em Campinas, são machadadas, né? Como foi o caso da Dandara. E são muitas violências e humilhações, inclusive depois da morte, né? Com vários jornais noticiando o nome de registro, né? Que a pessoa não se reconhecia, né? Que a gente acaba chamando também como um duplo assassinato, né? E se o Estado capitalista, né? Em vez de prevenir
é então o seu agente naturalizador e o próprio impulsionador da transfobia, é porque existe uma relação econômica e política sobre o capitalismo, né, e a necessidade de disciplinar os nossos corpos, para justamente poder aumentar as taxas de exploração. Então, o que aparecem, né, muitas vezes como castigos secretos, né, que é como eu gosto de tratar isso, né, porque aparecem como consequências que a gente tem que aceitar por sermos diferentes, né, ou seja, a gente tem que aceitar o preço, né, da violência por a gente decidir ser trans, são, na verdade, um sistema já bem organizado por várias instituições que perpetuam essa cadeia de violências que funcionam como um mecanismo para potencializar a nossa submissão a esse sistema miserável. E aí eu gosto muito de retomar o Nestor Pittelonger, que foi um anarquista argentino e também poeta, né, um ativista pela causa LGBT na Argentina e no Brasil, onde ele tenta explicar bastante, na verdade, num panfleto Sexo e Revolução, sobre qual é a relação, né, de se reduzir toda a potencialidade sexual à genitalização, né? Esse processo, né, que marca os corpos trans, né, da nossa genitália, né, falar mais alto do que a nossa própria voz quando a gente diz quem a gente é, né, justamente tem um sentido que é buscar limitar o prazer sexual, né, e, consequentemente, também as nossas aspirações, né, e as nossas próprias identidades, justamente para poder cada vez mais enquadrar isso num trabalho alienado, né, reduzir as nossas potencialidades para que a gente tenha uma cabeça cada vez mais submissa e mais servil, né, a essa forma de trabalho assalariado que é, na verdade, uma forma de escravidão assalariada, né? Então, acho que esse fundamento que o Nestor Pittelonger traz é interessante e serve para a gente poder pensar por que, né, que pagam salários menores ou, inclusive, nos mantém à margem da sociedade, fazendo a gente ter que sobreviver com mais de 90% da população trans em prostituição compulsória, nas esquinas escuras, tendo que suprir o sexo não autorizado, os desejos dito não saudáveis, né, como a igreja até hoje trata a gente, e o que recentemente alguns trabalhos começaram a abordar esse tema da prostituição compulsória, né, de uma forma que eu achei bastante interessante, que é também o trabalho análogo à escravidão. Justamente porque tem uma realidade gigantesca de meninas travestis, transexuais, que saem do Nordeste, nos seus 13, 14 anos de idade, e vêm para São Paulo com sonhos de poder transformar os seus corpos, e quando chegam aqui, as cafetinas utilizam dessa repressão sexual, dessa repressão na identidade de gênero, para obrigar com que elas tenham que trabalhar anos e anos e anos para poder pagar as dívidas que elas fizeram para conseguir ter o direito ao seu próprio corpo. Ou seja, é uma situação horrível, da qual marca também a infância das pessoas trans no Brasil. Nossa, Virgínia, é muito triste, muito revoltante tudo isso que você citou. Tanto essa questão da prostituição e dessas vidas que são levadas a isso, né, como a questão da violência, realmente assim, é bem gritante e revoltante. E também em relação a essa questão da alienação do trabalho e reduzir a potencialidade sexual, a genitalização, é uma coisa muito importante para a gente discutir. O João Nery, que é um ícone no debate da transexualidade no Brasil, inclusive ele fez a cirurgia em 1977. Né? O cara estava lá na vanguarda nesse assunto. Né? Pensa bem. Ele escreveu uma biografia, né, uma autobiografia dele, que chama Viagem Solitária, Trajetória Pioneira de um Transsexual em Busca de Reconhecimento e Liberdade, que depois a gente deixa as indicações direitinho para vocês. Mas nessa biografia ele conta a história dele desde a infância e como ele sempre soube que ele estava num corpo inadequado. Mas que, inclusive, ele tentou ser mulher para enfrentar a rejeição. E, cara, isso é muito violento. Além disso, Vi, uma coisa que você sempre me falou e eu sempre fico pensando o tempo inteiro. Como é uma afronta para o patriarcado alguém poder ser homem e decidir ser mulher. Tudo isso entre aspas, né, gente? Porque é como a sociedade enxerga. É quase como se a pessoa estivesse escolhendo se rebaixar, né? Ser algo menor do que o que ela poderia ser. E, ao mesmo tempo, uma pessoa não se reconhecer em gênero feminino e sim no gênero masculino é uma afronta também, já que não dá para sair lá de baixo e tomar o lugar do homem, né? Então, assim, é bem complexa essa discussão. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele acabou de fazer a transição, o Rudá. Ele me contou que tem uma cobrança comportamental
que ele enfrenta, porque a sociedade exige que ele, sendo um homem trans, tenha que ter um comportamento idêntico ao do homem cis, que seja assim bem padronizado, que ele seja um cara bom de briga e, se possível, machista também. Né? Isso dá um monte de outros debates. Mas voltando ao tema, eu acho que voltando para os fundamentos mesmo desse debate, que tem generalidades e tem coisas que são particularidades também, ou seja, tudo isso se relaciona com as origens do patriarcado, mas vai tomando contornos próprios, especialmente sobre a égide do capitalismo. Embora esse assunto todo não se resuma a esse sistema, é importante a gente lembrar e retomar sempre a relação entre opressão e exploração, que é a origem do patriarcado, né? Como a gente disse várias vezes, a origem do patriarcado é muito anterior ao sistema capitalista, né? Ao modo de produção burguês, digamos assim. Mas ele está ligado à origem da propriedade privada e do Estado, que é a expressão do conflito entre as classes. Ao longo dos séculos, a opressão de gênero foi tomando várias e várias formas diferentes. Mas ela mantém o principal, a ideia de que as mulheres são inferiores aos homens e, portanto, elas devem ser submissas à vontade dos homens. Ô, Má, rapidinho, só fazer um parênteses aí, nisso que você está falando, que eu acho que isso é interessante de pensar também, que é um dos principais fundamentos de toda aquela argumentação transfóbica contra a participação de pessoas trans nos esportes, né? Você já percebeu? Tipo aquela polêmica que teve com a Tiffany, que é aquela jogadora de vôlei que ficou bastante famosa porque estavam questionando se ela podia ou não participar da seleção feminina e tudo mais. Toda a polêmica em relação a ela era sustentada pela ideia de que ela teria transicionado para se favorecer da sua biologia masculina, teoricamente, né, contra as mulheres cisgêneras. E muita gente... Nossa, absurdo. É absurdo, assim. Muita gente veio me perguntar, né, qual era a minha opinião, né, se eu sendo, né, militante, sendo trans, né, se eu achava isso certo, como que eu podia pensar sobre isso e tudo mais. E o pessoal não percebia, né, que esse argumento, ele parte dessa ideia que você está falando aí do Engels, né, de muito tempo atrás, né, que ele já questionava essa ideia, né, de que os homens são naturalmente mais fortes, né, naturalmente mais altos, naturalmente uma série de questões que, se você olhar bem à nossa volta, não é uma regra em absoluto, né? Tem muitos homens baixinhos, né, cisgêneros, tem muitas mulheres cisgêneras altas e etc. Mas além desses critérios técnicos, né, que são utilizados nos esportes, né, porque tem uma questão de medir a taxa de hormônio, né, uma série de questões que por si só já poderiam resolver, e no caso da Tiffany, inclusive, resolveram, né, a definição de que ela poderia sim concorrer, né, na seleção feminina. Tem uma questão também que eu acho que é bastante concreta, que é que justamente os efeitos dos hormônios, ainda mais pensando, gente, que o hormônio no Brasil, né, e no sistema que a gente tem, né, é anticoncepcional, não é um remédio à parte, pensar no nosso corpo, pra gente ficar bem e tudo mais. É o anticoncepcional, que já é uma bomba para as mulheres cis, tem um efeito nas mulheres trans também de enfraquecimento dos ossos, né, da redução de velocidade e uma série de coisas que acabam sendo uma desvantagem, né, para a Tiffany competir com mulheres cisgêneras. E isso, na verdade, nem entra no debate, né, porque realmente o importante nesses momentos é poder ser transfóbico, né, e achar motivo para poder atacar uma jogadora transexual que está tendo que enfrentar uma série de questões para poder competir nesse meio também dos esportes, né? Nossa, realmente, Virgínia. Essa questão, né, do problema dos hormônios e tudo mais, ninguém quer discutir, né? Quer fazer o discurso transfóbico, mas ninguém quer entrar nessa discussão. Mas é bom que você falou isso, porque inclusive a gente está preparando um episódio aí especial sobre as mulheres no esporte aqui para o podcast e a gente vai ter que retomar essa questão, porque além de tudo, essa discussão contribui, né, para colocar a mulher como o sexo frágil, como a pessoa fraca, né? O que é uma mentira total do patriarcado. Nossa, mas realmente, assim, eu acho absurdo colocarem a mulher como sexo frágil. Vocês viram semana passada o caso da Denise Alves Fernandes? Ela era empregada doméstica que foi morta defendendo a patroa das agressões do marido. O ato de Denise é uma amostra da indignação diante da violência da qual ela também foi vítima fatal. O patrão a mata porque não aceita a insubordinação dos oprimidos.
Eu também fiquei muito emocionada com a experiência dos operários da fábrica gráfica Dona Helene, na Argentina, onde, em 2014, uma trabalhadora travesti lutou ao lado dos seus companheiros e companheiras para ter direito a usar o banheiro feminino, impondo o seu direito contra uma multinacional com o lema "se encostam em uma, encostam em todas". Gente, isso é muita força. É o oposto da fragilidade que querem impor às mulheres em geral e às trans em particular. Inclusive lutando contra demissões. Os operários colocaram essa fábrica sob controle próprio e ela funciona até hoje com as mulheres à frente. Nossa, totalmente, Jojo. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que essa submissão que nos é imposta e também se materializa dessa forma como vocês estão colocando, é justamente, né, a gente vê a partir da violência do Estado, da igreja, do marido, do patrão, né, em todos esses lugares está colocada essa violência contra as mulheres e contra a população trans, né, de conjunto. Nesse sentido, a repressão sexual cumpre um papel muito fundamental para disciplinar os corpos, para adequar os corpos ao sistema vigente, ou seja, para normatizar os corpos. Essa repressão está colocada para o conjunto dos trabalhadores, que a gente tem que ser claro, né? O conjunto dos trabalhadores tem a sua energia sexual, as suas potencialidades de desenvolver criativamente seu gênero, totalmente sequestradas pelas intensas jornadas de trabalho e pela fugacidade da vida social. O resultado disso vai muito para além das neuroses sexuais, gente, ou em reprimir o desejo, mas encarna de forma brutal na exploração, seja dentro do sistema tradicional, nos trabalhos precários, na terceirização ou nos aplicativos, ou seja também por fora desse sistema tradicional, mas ainda por dentro do sistema capitalista, com a prostituição, por exemplo, uma ideia que é assim distorcida de emancipação sexual, né, pelo consumo e pela violência, os feminicídios e transfeminicídios. Basta a gente olhar para o Brasil, que é um Brasil do Bolsonaro, da Damares Alves, da Sarah Winter e todo esse time que, assim, saiu direto do esgoto e destilou ódio contra a diversidade. Além deles, a gente também tem que falar da ala golpista desse regime político apodrecido, que posa de oposição ao Bolsonaro e agora na pandemia isso ficou bem claro, né? Como, por exemplo, o Dória, o STF, a própria Rede Globo, que eles querem mostrar uma cara de diversidade, né? A Globo, por exemplo, recruta para as novelas personagens transexuais, né, ou garantindo acesso a alguns direitos elementares que são para poucas pessoas, mas que mantém intacta a estrutura baseada na desigualdade, na violência sistemática contra a comunidade trans. Tentando responder aquela pergunta do começo, como é possível, então, avançar nas nossas reivindicações em meio a esse regime podre que é o regime golpista? Eu acho que uma coisa que se provou para qualquer ativista LGBT ou qualquer ativista do feminismo é que não adianta pensar só nas nossas reivindicações por fora da política concreta que a gente está vivendo. No caso, enquanto a defesa das trans é feita em pleno Big Brother, do outro lado a gente vê parlamentares eleitas sendo ameaçadas e perseguidas, como a gente falou aqui no início do episódio. O golpe institucional que nos levou até o Bolsonaro deixou claríssimo que a gente só pode arrancar os nossos direitos se for em enfrentamento direto contra esse regime e contra o capitalismo. Mesmo quando o sistema passa a reconhecer as pessoas trans, esse reconhecimento se dá nos marcos da marginalização, né, gente? Pois na prática ainda é sensível o nível de violência cotidiana, de precarização da vida, da amplíssima maioria das pessoas trans. A igualdade perante a lei não significa igualdade perante a vida, já dizia o Lenin. Ou seja, não existem dois mundos separados, existe um mundo só, que é o mundo capitalista. Por outro lado, o reconhecimento de uma violência específica contra as LGBTs, que inclui também a transfobia, ou mesmo a expressão na mídia, como na Globo, na Netflix, são demonstrações de como o sistema reconhece uma coisa que é a potência da luta trans e se expressa no recorde de pessoas trans eleitas em diversas cidades no país afora. E ao reconhecer essa potência, todo o sistema vai tentar cooptar essas lutas, assim como faz com a luta das mulheres, com a luta do povo negro. Com certeza, Má. Se por um lado existe o reconhecimento da importância da luta trans, o sistema capitalista vai tentar disciplinar, domar e cooptar, como você falou. Você citou também o Joe Biden, que nomeou a médica trans para a pasta de saúde, né? Ele também montou um gabinete de 15 pessoas, com 4 latinos, 6 negros e 3 asiáticos. Ou seja, a maioria não é branca. Essa é uma questão muito importante porque essa postura de nomear essa bancada é justamente para dialogar com o setor de massas que protagonizou o Black Lives Matter, as lutas das mulheres que ocuparam o cenário nos Estados Unidos e no mundo nos últimos anos.
Inclusive, Jojo, foi esse o primeiro setor que se colocou contra o Trump depois que ele foi eleito, né? Exatamente, Fih. Por isso, ele anuncia que vai impulsionar a plena inclusão das mulheres na economia. Os setores progressistas no mundo todo olham para isso e colocam que é um avanço. Mas não podemos esquecer que esse avanço, bem entre aspas, na democracia imperialista norte-americana, se contrasta brutalmente com a situação das mulheres nos países dominados pelo Império Norte-Americano. Basta ver a situação das mulheres trabalhadoras da Ford, com o fechamento da fábrica aqui no Brasil. Sem contar o abalo social que vemos nos Estados Unidos e o próprio questionamento à democracia norte-americana, que ficou evidente no processo eleitoral e agora com a invasão no Capitólio. Em um país que está polarizado e muito dividido, é central para o Joe Biden reconstituir a imagem da maior democracia do mundo e buscar fortalecer e recompor essas instituições, o que é chave para dar uma saída para a crise econômica acompanhada da pandemia. O pavor da burguesia americana é ter novos levantes do Black Lives Matter, do movimento de mulheres ou até mesmo o novo Stonewall, que inclusive eu recomendo muito a todos a verem o episódio 19 desse podcast, que conta toda a história de Stonewall. O medo é de que esses movimentos se unifiquem às greves operárias e que deem um passo adiante no questionamento do sistema capitalista, tirando conclusões mais profundas que possam levar à ruptura com esse sistema, fazendo emergir direções e partidos que se coloquem como tribunos dos oprimidos. Para impedir isso, a burguesia precisa responder a algumas demandas mais sensíveis desses grupos. Uma delas é a questão da representatividade. Afinal, é bem evidente que não há mulheres, negros, trans no poder. Aí, o que o mais antigo partido imperialista faz, né? Ele nomeia como vice a Kamala Harris, uma mulher negra e asiática, mas é ligada à força repressiva do Estado, que é a polícia, e nomeia uma médica trans para a saúde. São expressões de uma demanda muito sentida pelas massas. Porém, podemos afirmar com toda certeza que a polícia de Biden não vai matar menos negros, a saúde não vai ser estatizada e a população trans, negra e latina não vai ter acesso universal a ela. As tentativas de cooptação são parte de reconhecer a potência da luta e fazem concessão para que não se mude o fundamental, que é a lógica de exploração capitalista. E para ela existir, a manutenção da opressão é fundamental. Nossa, Jojo, totalmente isso, cara. Eu tava lembrando aqui, quando fez 50 anos de Stonewall, né, o aniversário do ano passado, a polícia estava marchando, né, nas ruas, né, em comemoração, né, e tinha alguns cartazes que diziam, né, nós não perdoamos vocês. Eu acho que isso é um bom caminho para poder construir um movimento LGBT de fato de enfrentamento com o capitalismo, porque que adianta ter uma polícia LGBT, né, que ouça a Lady Gaga para poder reprimir as greves operárias e etc, né? Pra gente não nos convém. Totalmente. E eu acho também que fica bastante evidente isso que você falou, né, quando a gente vê a condição de vida real das pessoas trans, né? Tipo, né, a gente adora assistir Pose, né, que tá aí na Netflix também, e eu acho que tenta expressar um pouco mais essa vida real das pessoas trans do que, né, esses discursos aí do Biden e tudo mais, apesar de ser um filme, uma série da Netflix, né, eu acho que ele expressa mais do que o próprio governo Biden agora com essas medidas aí. Porque eu acho que é louco pensar, né, que esse reconhecimento do Estado, que existe, né, uma violência específica contra as pessoas LGBTs, né, reconhecendo que existem pessoas trans, né, e que elas sofrem uma violência por isso, é parte do que a Maíra mesmo tinha colocado já, né, de reconhecer a nossa força, né, eles têm que assumir, né, que a gente existe após tantas lutas que a gente fez. Mas a contradição é que esse reconhecimento, que passa inclusive a tipificar, né, o crime de homo, bi e transfobia, né, aqui no Brasil, né, igualando ao crime de racismo, ele responsabiliza o indivíduo, né, e não o patriarcado e o capitalismo. Né? E como bem diz, né, a nossa querida Andrea Datter, né, que é fundadora do Põe Rosa na Argentina, e a gente sempre cita aqui no podcast, o patriarcado e nem o capitalismo vão sentar no banco dos réus. Né? Ou seja, vão sempre tentar reduzir, né, o problema da violência que oprime milhares de mulheres e homens trans, né, e pessoas não binárias, né, toda essa violência que atinge os nossos corpos, né, como se fosse um problema de indivíduos transgressores ao Estado, né? E não a burguesia, as suas igrejas, as suas instituições, que acabam se eximindo da responsabilidade, né, da violência, né, e dessa cadeia toda que a gente veio debatendo aqui nesse podcast, que
que resulta na precarização brutal da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa saúde e da nossa existência. Né? Então, nesse sistema que a gente já nasce condenada a viver pelo menos menos de 30 anos, a adoecer por HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis pela marginalização que a gente vive, né? A gente ser discriminada, xingada, sofrer com desemprego, né? Com subemprego, né? Com a humilhação cotidiana, né? Com a prostituição compulsória, ou seja, tudo isso que já está meio que colocado, né? Com uma perspectiva capitalista para as pessoas trans, torna justamente a vida, né? Um eterno nadar contra a corrente, né? Que a gente precisa sempre buscar como sair dessa lógica, né? Como justamente fugir desse caminho. E acaba deixando, né, uma situação que a gente olha para a nossa realidade coletiva, né? E pensa, né? Quantas ficam para trás, né? Com o coração arrancado, né? Com a vida dilacerada, né? E como eu já falo também, com uma humilhação pública, né? Porque muitos casos, né? Como o da Laura Vermont, que a gente pôde acompanhar, né, em participar dos atos por justiça, etc., de como a própria mídia vai deixar marcado sempre, né, aspectos transfóbicos do nome, que ela não se reconhecia e tudo mais. E eu acho que olhar para a história, né, da luta pela libertação sexual e por esse desejo que a gente tem, que é inegociável, da gente ter o direito ao nosso próprio corpo, serve para a gente poder criar também as condições reais para derrubar essa ordem das coisas, né? Porque, como tudo que a gente conversou até aqui, o capitalismo cria as condições para que a gente não seja livre. Essa que é a questão. Né? Para nós que somos marxistas e revolucionárias, né? A história dos combates da classe trabalhadora, né? E os princípios, né? que a gente defende são os nossos salva-vidas. Porque são as formas com que a gente pode manter, né, uma unidade entre a nossa atuação prática com o objetivo final de transformação completa da vida e também do mundo, para que a gente possa arrancar a nossa emancipação, né? E é isso que nos motivou a dar o primeiro passo, né? Para se organizar, para poder batalhar para construir uma força social, para derrubar esse sistema capitalista e o patriarcado, e que é o que a gente precisa pensar hoje, né? Que é como dedicar a nossa energia num projeto que a gente saiba que não vai deixar o comunismo, né, e essa luta por transformar a sociedade como um sonho bonito, né, guardado ali, né, num armário, num livro e tudo mais, e não uma atuação prática. Mas eu acho que se trata, né, de pensar de como chegar até o comunismo, né, esse problema que a gente tem hoje, que é viver nessa sociedade capitalista, como uma tarefa estratégica e não como um sonho. Né, uma tarefa que tem que ser preparada, planejada e conspirada contra todos os nossos inimigos. E não só alguns deles que aparecem um pouco pior do que os outros. Eu tô falando que não adianta a gente só querer, né, enfrentar o Bolsonaro e o Mourão, né, sem a gente ver que é impossível, né, pensar qualquer vida, né, qualquer saída, qualquer emancipação pra gente que é travesti, pra gente que é LGBT, ao lado de gente como João Dória, Rodrigo Maia, Baleia Rossi, né? Ou outro possível aliado tático, né? Com muitas aspas, né? Como vinham chamando os setores da esquerda, inclusive o PSOL. Pois é, Vi. E ainda chegou a ponto de falar que a solução é o impeachment, que concretamente coloca o Mourão na presidência. Sim, claro, né? Porque para nós trans não binários colocar um general, adorador das heranças da ditadura militar, que perseguia as pessoas trans e travestis e executava com operações especiais dedicadas a isso, realmente fortalece a nossa luta. Só que o contrário disso, né? A gente tem que confiar na nossa força organizada e na força da nossa classe. Nossa, Vi, Jojo, totalmente. Nos últimos anos se estabeleceu esse debate do menos pior, né? Tipo, é uma coisa assim que vai muito contra nós, sendo que a nossa força é enorme, né? Gigantesca. Por isso eu acho que o debate de estratégia é muito fundamental, né? Como a gente pode conquistar direitos que mudem a vida e que não sejam efêmeros, né? Que não sejam passageiros. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz quando a Virgínia publicou que finalmente ela tinha conseguido mudar o gênero nos documentos, depois de um juiz ter negado esse direito, exigindo a realização de uma cirurgia. Assim, um absurdo total, né? Uma outra mostra que os direitos que a gente conquista no capitalismo têm um gosto amargo. Porque naquele momento você teve que aceitar, para isso, né? Para conquistar isso, você teve que aceitar
ser diagnosticada com uma doença mental, tipo, para ter direito ao seu próprio nome, assim, é um negócio que é gritante, é absurdo. Aqui no Brasil do Bolsonaro... O ódio que eu senti, né? Meu Deus. Nossa, com certeza. Negócio, assim, absurdo, né? E aqui no Brasil do Bolsonaro, e essa corja que tá junto com ele, essa corja da extrema-direita, alimenta, assim, né, a violência contra os LGBTs, que aumentou muito, mas também, gente, tem uma violência brutal, né, que é um número enorme de desempregados, né, o fechamento da Ford, por exemplo, né, o fim da Previdência, né, a reforma trabalhista, milhões e milhões de famintos, a superexploração do trabalho, todas as medidas verde e amarelas aí do Bolsonaro, e a gente numa situação de pandemia, assim, né, Brasil sempre batendo recorde, agora a gente está chegando a mais de 220 mil mortes pela Covid. Essa é uma situação que afeta todo mundo, mas de forma mais brutal ainda os oprimidos, as mulheres, a juventude negra precarizada, as LGBTs, porque são justamente esses setores os primeiros a sofrerem com a crise sanitária e econômica. Esses que falam da representatividade, como Dória, por exemplo, que inclusive, um parênteses, está doido para reabrir as escolas sem nenhum tipo de segurança sanitária, esse cara, ele finge se importar com as mulheres, colocou uma mulher negra para ser a primeira vacinada de todas, sendo que assim, gente, não tem vacina para ninguém quase nesse país, né? Então coloca lá para fazer demagogia, ou até mesmo o STF, que aprova a criminalização da homofobia. Esses caras, né, e essas instituições foram parte ativa, protagonistas de todos os ataques aos trabalhadores, né? Ataques que golpearam profundamente grande parte da população brasileira, a maioria, né? Golpearam profundamente os oprimidos e que resultaram no que a gente está vendo hoje, no aumento da violência. A gente tem a publicação de um livro, que eu acho que a gente já indicou algumas vezes aqui no podcast, que é o livro Estratégia Socialista e Arte Militar, que a gente publicou aqui no Brasil pela editora Iskra. Nesse livro tem um debate muito fundamental, que é bem nesse sentido aí que vocês estão falando. Porque mostra que uma saída por fora de aceitar as migalhas que o sistema nos dá é possível. Como? Com cada conquista sendo um ponto de apoio para a gente avançar a nossa luta. E não cada conquista servir para acomodação, como é bastante hoje, né? Como a gente vê a própria esquerda muitas vezes colocando. Conquistamos algo importante? Vamos para cima, porque a gente justamente tem que questionar profundamente o sistema capitalista. Vamos pensar no caso do Brasil. Nós somos mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né? Somos mais de 100 milhões que dependem exclusivamente de vender sua força de trabalho para sobreviver. A amplíssima maioria das mulheres, dos negros, das LGBTs, pertencem justamente a esse exército de milhões de pessoas, que é a classe trabalhadora. Então a gente não pode aceitar a divisão que a burguesia quer impor à nossa classe. E aí eles vão lá e separam a gente entre brancos e negros, e aí uma mulher negra ganha 60% a menos do que um homem branco, dividem entre homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, sendo que a gente precisa golpear o capitalismo com um só punho. O Estado capitalista buscou integrar os movimentos sociais, as ONGs e também os sindicatos, gente, para que essas organizações atuem junto com o Estado. E a gente vê o concreto, né? Essas organizações, os sindicatos principalmente, eles atuam no cotidiano para separar mesmo as demandas da classe trabalhadora, como que a gente pode dizer, luta por salário, por melhores condições de trabalho, da luta pelos nossos direitos democráticos, como um direito elementar, que é o direito ao próprio corpo. Nossa, total isso, Má. Eu acho muito interessante isso que você pegou agora no final também, porque é muito interessante a gente pensar, né, como cada pequena conquista deve ser base, né, para um enfrentamento cada vez mais profundo contra esse sistema, né? Precisa ser uma coisa que vai nos dar mais motivação e mais energia para se colocar totalmente contra todo esse regime golpista, né? E não só contra uma ala ou outra, né? E eu acho que, assim, eu querer ter meu gênero reconhecido, né, vai para além disso, né? A gente precisa criar uma sociedade livre, né, de forma tão plena, onde cada indivíduo tem o direito ao próprio corpo, né, e as condições materiais para poder exercer essa liberdade, né, da nossa sexualidade, da nossa identidade, da nossa vida de forma mais ampla, né? E nesse sentido, eu acho que retomar também a história da Revolução Russa, né, lá em 1917, né, quando o Estado Soviético não apenas reconheceu as diferenças de gênero, né,
e descriminalizou a homossexualidade, mas como ele também atuou pela integração completa de homens e mulheres trans poderem ingressar no Exército Vermelho, né, e lutarem por um futuro comunista da humanidade. Eu acho que esse é um exemplo, né, de sonhar alto, né, da gente conseguir pensar quais são, de fato, os desafios que a gente tem que tomar nas nossas mãos para batalhar hoje também por uma luta LGBT anticapitalista aliada à classe trabalhadora, para a gente poder, de fato, arrancar a nossa emancipação, porque a gente sabe que nada nunca foi nos dado de graça, né? Nossa, com certeza. Com certeza, todos os homens e mulheres trans, todos os não binários vão integrar esse grande exército em luta por uma sociedade onde a gente possa, de fato, ser livre. Gente, muito bom esse episódio, foi muito bom a gente conversar sobre esse tema, é uma luta muito profunda que a gente tem que travar, e eu espero que esse episódio fique como um chamado de combate contra a transfobia, contra o patriarcado e contra o capitalismo. Gente, agradeço muito a presença aqui da Virginia Gitzel, sempre bom conversar com você, Vi. Ai, adorei também, pode me chamar sempre que estou a postos. Com certeza será sempre chamada, e quero agradecer também Jojo, que participou pela primeira vez, mas com certeza vai estar aqui em outros momentos. Ai, gente, foi um prazer, viu? Obrigada de estar participando com vocês. Prazer foi todo nosso. Valeu, gente. Até a semana que vem. Como disse a Silvia Rivera, nós temos que ser visíveis. Não devemos nos envergonhar de quem somos. Temos que mostrar ao mundo que somos muitas. Há muitas de nós lá fora. É isso, gente. Curtam e compartilhem. Get down with it.